Boa tarde a todos. Boa tarde. Não sei se nos estão a ouvir. Boa tarde. Sim, estou a ouvir bem. Pedi-lhes que nos escrevessem no chat se nos estão a ouvir. E se nos ouvirem, vamos então começar este webinar. Muito bem, acho que vamos então começar. Vou fazer uma breve introdução e depois passar a palavra a quem interessa. A pandemia que estamos a atravessar tem tido impacto em todos os setores em geral, e na medicina em particular. Há ainda muitas respostas e soluções por encontrar, há hábitos e comportamentos por alterar, há leis e regulações por validar, é o tema do momento claramente, que já foi altamente debatido, mas no entanto continuamos por ter questões por responder. E portanto o que pretendemos esta sessão é partilhar um bocadinho o ponto de vista de jovens médicos internos sobre o impacto da pandemia no setor da medicina, da saúde. Eu sou a Marta Bento, sou responsável pelo Planeamento Estratégico e Inovação da CUF, e tenho a honra de moderar hoje este jovem painel, num debate que está a ser promovido pelo Centro do Conhecimento da CUF Descobertas e pela CUF Academic and Research Medical Center, que é composto pelos ilustres Catarina Borges Fernandes, que é interna de Medicina interna no Hospital CUF Porto, pelo José Pedro Paes, que é interno de Otorrinolaringologia no Hospital CUF Infante Santo, pelo Miguel Paiva Pereira, que é interno de Pediatria no Hospital CUF Descobertas, e ainda pela Sara Loureiro Brandão, que é interno de Formação Geral no Hospital de Vila Franca de Xira e que está aqui a representar as PPPs. Antes de iniciar o debate, queria apenas explicar minimamente como é que vai funcionar e qual é que é a dinâmica da nossa sessão. Será uma conversa disputada por algumas questões direcionadas que eu vou lançar no início da conversa, sendo que ficaria muito agradecida se vocês, participantes, fossem alimentando as questões que eu vou colocando e, portanto, tem aqui duas ferramentas na nossa plataforma, que é o chat e as perguntas, onde podem colocar todas as questões que estão a ser respondidas. Tem ainda uma terceira tab de sondagens, onde podem participar nas sondagens que nós lançamos e que visam também alimentar a conversa que vamos ter na próxima hora. Vamos cumprir horários, temos aqui cerca de 55 minutos e gostava então, uma vez feitas as introduções e explicados os temas técnicos, de iniciar esta conversa perguntando à Catarina como veio o Covid-19 alterar o dia-a-dia nos hospitais. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui presente neste webinar. Sem dúvida que a Covid-19 veio alterar por completo o nosso dia-a-dia, em especial o nosso serviço de medicina interna, que teve que ser totalmente reestruturado. Nós tivemos que mudar de piso, construir um serviço de raiz, com todas as medidas de isolamento, e basicamente os dias passaram a ser todos iguais. Semanas, fins de semanas, já não distinguíamos muito bem os dias. Acabou a consulta, o ambulatório diminuiu drasticamente o atendimento, deixamos de fazer consulta, a dinâmica do internamento também mudou, começamos a trabalhar em equipas, menos pessoas em cada dia, quer para não termos tanto contacto uns com os outros, quer para conseguirmos assegurar o cuidado de um número de doentes que incrementou de repente e de uma forma significativa. Mas também teve a sua parte boa, trabalhamos muito mais em equipa, médicos, enfermeiros, auxiliares, ficamos a conhecer-nos muito melhor, mais unidos, acho que foi até muito importante para a união do serviço. Claro que teve as partes menos boas, obviamente que nós começamos a ver doentes de uma maneira diferente, equipados, com EPIs que ocultam a grande maior parte do nosso corpo, os doentes conseguem nos ver os olhos. E a medicina baseia-se muito no toque, na proximidade, no contacto com o doente. Isso ficou muito limitado. E se já não bastasse essa limitação do nosso contacto com o doente também perdeu o contacto com a família. Nós temos um internamento que habitualmente e nas condições normais os doentes podem ter um acompanhante permanente, podem ter as suas visitas, tudo isso acabou. O doente deixou de ter visitas, deixou de ter acompanhante, o doente ficou muito limitado em termos de contacto com a família. Obviamente que tivemos que arranjar medidas para combater isso, as videochamadas e outras coisas, mas nada disso substitui o contacto físico e isso, sem dúvida, foi uma alteração drástica no nosso dia-a-dia e que mesmo nos dias de hoje
e após já ter passado o pico maior, ainda há muitas limitações e sem dúvida que isso teve um impacto muito importante nos cuidados de saúde. Acho que basicamente tudo mudou, tivemos que reaprender a ver doentes, tivemos que nos reestruturar, mas acho que também podemos tirar coisas positivas daqui. Conseguimos organizar-nos, conseguimos ultrapassar isto, conseguimos arranjar maneiras, criar estratégias de ultrapassar estas barreiras e acho que até agora, apesar de todas as coisas que puderam ter corrido menos bem, conseguimos ser bem-sucedidos. Muito bem, obrigada, Catarina. José Pedro, estas mudanças estão para ficar? Sei que falámos de imensas mudanças e de cariz bastante diferente, mas acho que é importante não só olharmos para o que já aconteceu, mas também qual é que será o impacto um bocadinho mais a médio e longo prazo de todas estas alterações que vivemos por causa do contexto. Olá, boa tarde Marta, boa tarde a todos que estão a assistir. Essa pergunta eu penso que é difícil às vezes sabermos o futuro, mas no fundo eu acho que até que surja praticamente um game changer da situação atual, portanto, algo que não seja só aquilo que as pessoas podem fazer para evitar o contágio, como o surgimento de alguma terapêutica mais específica ou o surgimento de uma vacinação que seja eficaz. Vamos ter esta realidade durante um pouco mais de tempo. Provavelmente vai se tornar um normal, mas um normal como era o nosso antigo normal, a nossa normalidade vai ser esta e, portanto, vamos também lidar com esta situação com outro tipo com as mesmas precauções, mas com outro tipo de naturalidade. E vamos conseguir adaptar um pouco também a nossa relação humana a estas dificuldades. A minha experiência na clínica é pequena, mas a história tem-nos dito que nós nos adaptamos exatamente às necessidades daquilo que é as necessidades de saúde. E já tivemos necessidades a nível de patologia infectocontagiosa durante séculos, depois que conseguimos controlá-la nos países desenvolvidos, pelo menos de uma forma bastante eficaz, e começámos a preocupar-nos então com doenças crónicas e com aquilo que são as suas complicações e o seu controle. Aliás, toda a faculdade é mais dirigida para este controle de doenças crónicas do que propriamente para aquilo que é o controle da patologia infectocontagiosa. Tivemos agora um novo alerta daquilo que é outro problema, novamente, a patologia infectocontagiosa a limitar a nossa atividade clínica, e estamos a adaptar-nos novamente a ela, mas já o fizemos anteriormente e falamos com certeza mais uma vez. Portanto, no fundo, esta alteração vai se tornar crónica se atingir os vários níveis da organização de saúde. Portanto, não só a nível pessoal, mas também a nível de reestruturação de serviços. Portanto, se nós dirigirmos aquilo que é a nossa investigação, aquilo que são os nossos cuidados, aquilo que é a nossa investigação académica também, novamente para o controle de patologia infectocontagiosa e para dar resposta a esses doentes que têm necessidades diferentes dos doentes com doença crónica, vamos ter então uma mudança que vai permanecer. Muito bem, muito obrigada. Agora uma pergunta eventualmente ainda mais futurística e com resposta ainda mais difícil de dar, mas Sara, gostava de te perguntar, até enquanto representante do SNS, por seres uma médica da nossa BPP de Franca de Xira, qual é que é a perspectiva dos médicos em relação à mítica pergunta se o pior já passou ou se ainda está para vir? Deixa-me só, a Sara, acrescentar, antes de passar a palavra, que de facto foi uma das perguntas que nós pusemos nas sondagens, e a verdade é que a percepção da audiência é de que o pior ainda está para vir. Bom, boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e darem voz aos internos de formação geral. Bom, de facto, é uma pergunta muito difícil de responder se o pior ainda está para vir. Não sei se o pior já passou, se está para vir ou não, mas de facto é que esta realidade, tal como o José acabou de dizer, está para ficar. Enquanto ficar, nós temos que dar a resposta e enquanto damos resposta temos que garantir que os recursos também permanecem. E eu queria estender a sua pergunta, estava-me a dizer, enquanto profissionais médicos, qual é a perspectiva dos médicos para o futuro? E eu gostaria de estender essa pergunta a todos os profissionais de saúde do SNS, porque o SNS não é formado só por profissionais médicos, e gostaria de estender essa pergunta a todos os profissionais de saúde que têm mantido o SNS, nomeadamente profissionais de enfermagem, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico e terapêutica, administrativos,
e todos que têm permitido que o SNS continue a dar resposta não só à pandemia, mas a todos os outros doentes anexos à pandemia. E de facto isto está para ficar, não sabemos durante quanto tempo, mas eu diria que a perspectiva será, e tal um pouco como o José estava a dizer, é de tentar ir retomando aos poucos e por fases, como tem vindo a ser feito até agora, de retomar-se um pouco a atividade assistencial dos nossos doentes. Não podemos deixar de pensar que existe toda uma série de doenças além da Covid. Portanto, neste momento a nossa atividade está muito centrada nesta doença, uma doença transmissível, mas existem toda uma panóplia de doenças não transmissíveis e outras transmissíveis que também precisam de resposta. Portanto, eu diria que a perspectiva do SNS é de ir retomando aos poucos a nossa capacidade de resposta a todos os outros doentes sem esgotar recursos. Claro que isso vai ter que continuar a ser feito de forma gradual, como tem vindo a ser feito, mas estamos aqui para isso. Não sei mais o que... Desculpe, tinha perguntado, Marta? A verdade é que, vou só acrescentar, apesar de ser muito difícil de responder se o pior já passou ou se está para vir, há aqui uma grande diferença que foi, já passámos os passos necessários para perceber como é que deve ser reorganizada a resposta e mesmo já temos uma visão eventualmente um bocadinho maior sobre as alterações que este contexto veio trazer à prática, não é? E, portanto, mesmo que não saibamos... Sim, sem dúvida alguma. Não sabemos ainda muita coisa e na nossa prática clínica eu acho que esse é um dos grandes desafios. Quando contactamos os doentes e os doentes nos colocam perguntas muito específicas, nós ainda não temos muitas respostas para dar e isso é, diria, algo frustrante nos cuidados de saúde que prestamos. Pronto, e como interno de formação geral e não tendo grande experiência profissional, neste momento tenho quase mais experiência profissional dentro da era Covid do que da era pré-Covid, é muito difícil de fazer aqui uma comparação entre o antes, o agora e aquilo que será o futuro. No entanto, queria também falar um pouco sobre aquilo que tem sido o impacto da Covid no internato da formação geral. Para quem nos está a assistir e possa não ter conhecimento, o interno de formação geral é o interno em primeiro ano do exercício da carreira, portanto, é a nossa introdução à prática da medicina. É um ano em que ainda não somos autónomos para o exercício da profissão e é um ano em que somos integrados no Sistema Nacional de Saúde português. Nesta medida em que não somos autónomos, acabamos por não adquirir tantas, ou por não caírem sobre nós tantas responsabilidades. E desta forma, o interno de formação geral, pelo menos no Hospital Vila Franca de Xira, não tendo assim tanta responsabilidade, ou tanto trabalho acumulado como os outros internos podem vir a acumular, acabou por estar bastante disponível para dar resposta à questão da Covid e tem tido uma participação, tanto a nível direto como indireto, muito grande na pandemia. E gostaria de falar sobre um bocadinho como é que o nosso internato tem sido afetado por isto, se me permitir. Em primeiro lugar, o interno de formação geral do Hospital Vila Franca de Xira tem dado uma resposta essencial naquilo que é o centro de rastreios Covid do hospital. O centro de rastreios Covid do Hospital Vila Franca de Xira permite que os doentes mantenham a sua atividade assistencial, nomeadamente no que diz respeito a tratamentos de ambulatório, portanto, terapêuticas imunossupressoras, permite que os doentes possam ser operados naquilo que são as suas cirurgias eletivas, enfim, permite uma série de tratamentos e de resposta aos seus problemas de saúde que de outra forma não poderia ser feita com a segurança que o centro de rastreios permite. Desde que a pandemia começou e que o centro de rastreios foi inaugurado, a escala das colheitas tem sido sempre assegurada pelos internos de formação geral. E eu acho que isto é importante de dizer. Neste momento estamos a dar resposta aos centros de rastreios 7 dias por semana e tem permitido que o hospital mantenha a sua atividade clínica atualmente da melhor forma possível e regressando gradualmente àquilo que era o
normal antes desta era. Para além disto, temos também feito algo que talvez os internos de formação geral antes nunca faziam, que é notificar a doença, portanto, doença de declaração obrigatória, se calhar nunca nos teríamos introduzido nesta tarefa, se não fosse a pandemia. Portanto, aprendemos a trabalhar com uma série de plataformas, nomeadamente com o SINAV, e para além de trabalharmos diretamente com o Covid, também permitimos, de certa forma, a nível indireto, a responder a algumas das necessidades do hospital, porque com a reorganização, a reestruturação dos circuitos e das equipas, muitos internos das enfermarias foram destacados para outras áreas, nomeadamente cuidados intensivos, enfim, e acabámos por ter mais volume de trabalho também nas enfermarias. Portanto, eu acho que tem sido um papel importante do interno de formação geral. Por outro lado, claro que... Diga. Não, força. Depois também queria pedir ao Miguel para complementar esse assunto, mas continua. Claro que com a nossa grande atividade centrada na Covid, os objetivos formativos acabam por ficar, de certa parte, um bocadinho prejudicados noutras áreas. Passamos tanto tempo a telefonar a doentes, a informar dos resultados, a perceber os seus contactos de risco, a introduzir dados em SINAV, portanto, acumulamos também uma série de tarefas administrativas, tanto em grande volume, que obviamente grande parte dos nossos objetivos formativos acabam por ficar um pouco do lado. Por exemplo, com a reestruturação dos circuitos, e esta foi uma realidade do nosso hospital, os internos de formação geral deixaram de fazer circuitos, deixaram de fazer bancos em serviço de urgência e deixámos de ver doentes agudos durante um grande período de tempo. Isso é certo, nunca deveríamos perder a oportunidade de ver doentes e, de facto, aqui perdemos a oportunidade de ver alguns doentes em contexto agudo e isso, sem dúvida, terá impacto na nossa formação. E, por falar em internato de formação geral, não nos podemos esquecer dos atuais estudantes de medicina, que vão ser os internos de formação geral do futuro e se calhar seria de pensar numa reestruturação do internato de formação geral, tendo em conta que estes estudantes também já foram muito prejudicados nos seus estágios clínicos, mas isto está para continuar e eles vão encarar a Covid quando entrarem no internato, devemos repensar para não ficarem prejudicados ou pelo menos para cumprirem o melhor possível os objetivos formativos. Muito bem. Não temos quaisquer dúvidas que, de facto, o internato médico foi francamente impactado pela pandemia e mesmo o papel dos internos no setor mudou. Houve mudanças, de facto, muito substanciais, como a Sara acabou de dizer, e isso traz aqui para cima da mesa a questão de se faz ou não sentido adaptar a formação dos internos, se faz ou não sentido adaptar mesmo a formação académica até se chegar a interno, e portanto gostava de lançar essa questão ao Miguel. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais queria reforçar o que foi dito pela Sara do papel dos internos de formação geral neste período da pandemia. Tem sido assim, pelo menos os poucos exemplos que eu conheço, tem sido bastante valorizado o trabalho deles e queria reforçar isso sem me alongar muito mais. Relativamente ao internato, a pergunta é se devem reformular os programas do internato ou não é? Sim, na verdade, Miguel, se calhar podemos começar antes disso por discutir um bocadinho, ou seja, obviamente que os internos de formação geral tiveram o impacto que tiveram, mas se calhar também faz sentido pensarmos se para os internos de outras especialidades se o impacto foi efetivamente tão grande. Imagino que sim, não é? Mas começar por aí e depois explicar se devia haver alterações na formação. Eu acho que depende muito de especialidade para especialidade. No caso da Catarina, por exemplo, na medicina interna, não acredito que em momento nenhum este período seja prejudicial, ou de forma alguma este período seja prejudicial na formação dela. Se calhar no caso do José é totalmente o oposto, porque é de uma especialidade cirúrgica e as cirurgias, nomeadamente as cirurgias eletivas, tiveram de facto um travão importante durante esta fase. No meu caso em específico, na pediatria, tivemos de facto uma diminuição franca da afluência.
e ainda estamos a ter, porque inicialmente sentia-se mais, mas ainda se continua a sentir algum receio por parte dos pais levarem as crianças aos cuidados de saúde, e de facto as crianças infantárias fecharam, as crianças não saíam de casa, não transmitiam as doenças, nomeadamente as doenças causadas por vírus de umas às outras, e portanto havia muito menos febres, muito menos crianças ranhosas, muito menos tosses, e deste modo de facto tivemos uma diminuição da afluência. Eu vi menos doentes do que estava habituado a ver por dia, quer na urgência, quer na enfermaria. As consultas também a determinada altura diminuíram muito os números, e havia menos doentes nas consultas. E isto é, de facto, em termos de número de doentes, que é uma coisa muito importante. É importante ver muitos doentes e ver muitas situações, quer doença aguda, quer de seguimento. De facto, isso teve um grande impacto, e não vai ser igual a minha formação caso não tivesse existido o Covid. Mas depois há toda esta experiência social e profissional que também há que valorizar. Houve muitos colegas, não foi o meu caso, mas houve muitos colegas de outras subespecialidades que tiveram ou que se viram obrigados a ver doentes do serviço de urgência geral, na medicina interna, que era provavelmente uma experiência que os oftalmologistas e que os ortopedistas não contariam, e que em alguns casos teve que acontecer, e poderia acontecer connosco também. E acho que são outros momentos formativos que também são importantes na formação do profissional de saúde. Em alguns casos particulares, e especialmente nas especialidades cirúrgicas, provavelmente fará mais sentido prolongar o internato e ter mais uma oportunidade para fazer determinado estágio. No caso das especialidades médicas, em que tivemos uma diminuição da afluência, de facto, mas em que continuámos a trabalhar no dia-a-dia no hospital e a ver doentes e a lidar com os doentes e com os colegas e com os outros profissionais de saúde de uma forma diferente, acho que foi também uma mais-valia. Sinceramente, no meu caso, não sinto necessidade de alterar a formação. Outra coisa diferente é o que a Sara estava a falar. A Sara estava a falar dos alunos do 6º ano que vão para o ano iniciar o internato de formação geral. E, de facto, o 6º ano, nas faculdades de medicina, é um ano muito importante, na medida em que é o ano em que temos mais contacto, em função do tempo, mais contacto com os hospitais e com os doentes e com os nossos futuros colegas, e é o ano em que nos começamos a sentir mais úteis, principalmente nas especialidades mais generalistas, a cirurgia geral e a medicina interna. É-nos dado alguma autonomia e sentimos-nos úteis pela primeira vez, e é a altura em que percebemos que gostamos mesmo de fazer aquilo, e eles não têm isso, não têm essa experiência, apesar de algum esforço que as faculdades estão a fazer, nomeadamente conheço o caso da Universidade Nova, que tem feito um esforço para discutir os doentes através de meios informáticos, mas não é a mesma coisa, e eles sim acho que vão ter uma lacuna importante na formação, mas também não tenho propostas milagrosas para resolver a situação. Muito bem, obrigada, Miguel. José Pedro, se calhar voltamos aqui a uma questão que tocámos brevemente há pouco com a resposta da Catarina sobre as grandes mudanças e dentro das positivas que aconteceram nos últimos tempos, potenciadas por este novo contexto. Houve aqui uma série de desenvolvimentos tecnológicos que foram implementados de uma maneira muito mais rápida do que estava previsto, não é? Houve quase aqui um encurtamento do leque temporal que se esperava para termos alguns desenvolvimentos. Eu gostava de discutir um bocadinho o que é que foi bom e o que é que foi mau nesta aceleração tecnológica. Muito bem, Marta. Se me permite, deixe-me só acrescentar uma coisa ao que foi dito pelo Miguel, diz que também foi falado das especialidades cirúrgicas, e a minha perspectiva em relação a este tema pode ser um pouco controversa, mas em parte o raciocínio por trás prende-se com o seguinte: a formação do internato médico, pelo menos daquilo que eu idealizo que seja ideal, permitirá duas coisas. Uma delas é a realização da atividade clínica de uma forma autónoma e que leva um benefício claro daquilo que são as nossas ações perante o doente, e que haja uma aceitação da comunidade médica que nos permita fazê-lo de uma forma autónoma, por isso mesmo, e por outro, permitir que o interno evolua dentro daquilo que é a sua ciência e acrescente alguma coisa também. A realidade é que os internatos nos vários locais têm características diferentes, preparam os internos para coisas diferentes, e, portanto, o interno, no que diz respeito ao ponto 1, desde que o faça de uma forma segura, com uma preponderância de benefício sobre risco ou malefício,
estará preparado para ser realmente especialista. E desde que se sinta assim e haja uma aceitação por parte da comunidade que o possa fazer, tudo bem. A diferença está, se o interno quiser realmente acrescentar alguma coisa àquilo que é a ciência e conseguir evoluir e avançar os cuidados de saúde. E aí sim, aí penso que o Covid possa realmente ter tirado essa oportunidade a todos os internos, porque durante esta altura nós simplesmente cuidámos de quem teríamos que cuidar, mas toda a investigação, todo o trabalho foi tudo dirigido em função do Covid e todas as outras áreas deixaram de ter tanto interesse e pararam um pouco no tempo. Durante 2, 3 meses ninguém fez quase investigação que não no âmbito de Covid. Até as próprias publicações em revistas, tudo que não tivesse relacionado com Covid provavelmente terá ficado para trás. E tudo o que estaria relacionado com Covid... Mesmo no mundo da inovação, no ecossistema da inovação... Exatamente. No ecossistema da inovação nota-se o mesmo. Houve imensas startups a surgir com soluções Covid e não tantas dentro das startups clínicas focadas nas outras patologias, não é? Exatamente. Foi um fenómeno, é natural, mas penso que isso também deve ser focado e se o interno quiser ter essa oportunidade, acho que sim, acho que deverá poder escolher ter essa oportunidade. Em relação ao que me falou da pergunta dirigida, Marta, penso que sim, a principal diferença foi realmente, penso eu, e a grande inovação foi a utilização da teleconsulta, a teleconsulta realizada de uma forma transversal a quase todas as especialidades e, portanto, a minha especialidade em particular, a teleconsulta, é realmente muito difícil. Eu não me sentia preparado para fazer teleconsulta simplesmente porque há alguns atos médicos e de observação clínica que são essenciais para introduzir no nosso diagnóstico e é preciso ter uma grande experiência, uma grande segurança, uma grande capacidade de avaliação do doente com tão pouca informação para tomar alguma decisão clínica em relação a uma patologia que muitas vezes temos dificuldades em observar, sendo uma especialidade em que a maior parte do diagnóstico, não só pela história clínica, mas também o exame objetivo é essencial. E, sobretudo, espreitar um ouvido é completamente impossível a nível de teleconsulta, a não ser que esteja alguém presente, e isso aconteceu, por exemplo, quando há algum tipo de apoio do Hospital CUF ou outras unidades hospitalares, mesmo noutros países, como é, por exemplo, países em desenvolvimento, países de low income countries, portanto, como é São Tomé e Príncipe, em que eu assistia a um assistente hospitalar, no fundo, a guiar um pouco o raciocínio clínico de clínicos dessas áreas, não tão diferenciados nas áreas de otorrino, mas permitiu realmente dar uma grande ajuda. Mas sinto que não será a especialidade que teve um maior ganho com a utilização da teleconsulta, sem dúvida. Imagino. Outras alterações importantes naquilo que são a utilização da tecnologia têm que ver com a própria adaptação dos nossos EPIs à realização de terapêuticas. Muitas vezes a utilização e a observação da faringe, da laringe, da cavidade nasal, tendo em consideração que são locais de fácil transmissão de Covid perante o contacto, teve que ser adaptada e, portanto, um conjunto de instrumentos, um conjunto de adaptações foi necessário e eu penso que algumas delas irão permanecer também no futuro porque realmente são ótimas e dão-nos alguns benefícios. Boa, ótimo. Obrigada. Vamos voltar então à Catarina. Catarina, já falámos várias vezes nesta conversa sobre aqui os temas de saúde não Covid que foram deixados eventualmente em stand-by, que foram atrasados ou mesmo abandonados. Há aqui um certo, por um lado, há um medo dos pacientes de retornar à prevenção e retornar mesmo ao acompanhamento das doenças que têm. O que é que nós podemos fazer e o que é que compete, quer dizer, às diferentes entidades, aos médicos, às organizações, ao mesmo ao governo, ao que for, o que é que nós podemos fazer para tentar combater um bocadinho esta tendência que se tem vindo a instalar? É assim, inevitavelmente, neste momento, o mundo inteiro está mergulhado nos assuntos relacionados com a Covid-19. Mas é preciso realçar que as outras doenças não vão esperar que a pandemia passe para se manifestarem. Portanto, eu penso que o nosso papel aqui,
e das instituições de saúde e do governo será inspirar confiança nos doentes para que eles se sintam seguros a procurar os cuidados de saúde. E a CUF, aliás, tem investido bastante nesse aspecto. O doente tem que se sentir seguro, temos que mostrar ao doente que cumprimos todas as medidas de segurança e o que o doente, precisando, poderá se dirigir quer aos nossos hospitais, quer ao Sistema Nacional de Saúde, com segurança. Temos que sensibilizar também, sobretudo, para as patologias que necessitam de tratamento urgente e emergente. O doente com AVC, o doente com infarto, sensibilizar para os sinais de alarme que o doente não deve ignorar, que não deve protelar a ida a um serviço de urgência com receio do Covid. Inicialmente, eu sou interna no Hospital CUF Porto, mas como parte da minha formação faço urgência no Hospital de São João, um hospital central aqui da Zona Norte e do hospital que mais Covid recebeu aqui na Zona Norte. E a verdade é que no início desta pandemia, o doente médico não Covid, o número de doentes reduziu drasticamente, o número de doentes que veio à urgência reduziu drasticamente. E não acredito que o número de doentes com infarto, com AVC, tenha reduzido. Não há nenhuma justificação para isso. Portanto, o que quer dizer é que esses doentes ficaram em casa, ou quer dizer que esses doentes procuraram um atendimento que não urgente, uma teleconsulta ou uma consulta de ambulatório. E, portanto, isso é preocupante, sem dúvida. Para além desta patologia urgente e que temos que sensibilizar e alertar o doente para quais os sinais de alarme que não devem ser ignorados, devemos, obviamente, também sensibilizar para aquilo que não deverá ser motivo para recorrer aos serviços de urgência, porque, infelizmente, aquilo é que já se vê neste momento é que muitos doentes também já perderam o receio de ir à urgência e que já voltaram a recorrer aos serviços de urgência por motivos e por queixas que de todo justificam uma ida a uma urgência. Por outro lado, também temos que sensibilizar em relação à patologia crónica. Em relação à vacinação, houve uma diminuição drástica da vacinação no nosso país, nomeadamente nas crianças, e o Miguel, melhor que eu, poderá falar sobre isso, e da doença crónica, do doente crónico que necessita de uma vigilância apertada, que necessita de um controle, o doente diabético, o doente hipertenso, o doente que durante este tempo de confinamento descontrolou a sua diabetes, a sua hipertensão, ou porque fez menos exercício, ou porque ganhou peso, ou porque teve uma alimentação menos adequada, e que começa a descompensar da sua patologia e quer com o adiamento das consultas ou cancelamento das consultas, começa a não controlar a sua doença crónica e, obviamente, isto vai ter repercussões, quer a médio, quer a longo prazo. E acho que isso é importante de tentarmos retomar o mais depressa possível. Nos hospitais CUF já foram retomadas as consultas presenciais. Inicialmente retomamos as teleconsultas e agora a consulta presencial. E é importante sensibilizar o doente para que vá à consulta, para que não tenha receio do Covid, que os hospitais têm todas as medidas de segurança necessárias para assegurar um cuidado ao doente e que o controle dessas patologias também é importante, porque nós não morremos só de Covid, aliás, morremos muito mais de todas as outras patologias do que o momento de Covid, e não é só o morrermos, é a morbilidade que estas patologias acarretam e, portanto, que neste momento, apesar de todos estarmos focados na Covid-19, as outras doenças existem e também têm que ser abordadas e, portanto, temos que sensibilizar as pessoas e inspirar-lhes confiança para que se sintam seguras a procurar os cuidados de saúde. Eu, não conhecendo os números do SNS, há aqui duas informações que acho relevante partilhar. Uma delas é que na altura em que a atividade esteve mais parada, o nosso Centro de Oncologia da CUF fez 80% menos diagnósticos de cancro do que costuma fazer, ou seja, são números graves, não é? Quando falamos de doença crónica. O nosso atendimento permanente, que são as nossas urgências do privado, não é? Está muito longe ainda, hoje em dia, mesmo com as pessoas com mais confiança, de ter os valores da atividade que tinha. Portanto, há de facto ainda um comportamento bastante diferente e que seria expectável. Há outras áreas assistenciais, nomeadamente a consulta e etc., que começam de facto a retomar, mas ainda há aqui um caminho para percorrer para garantir que de facto a saúde não é posta noutro patamar. É engraçado que esta mensagem que referias, de que é muito importante transmitir confiança, é transversal não só à saúde como a todos os setores, não é? Não há quem tenha hoje em dia que se veja na rua sobre qualquer serviço
que não seja, é seguro vir aqui, nós reforçamos as nossas, é de facto um tema muito, muito transversal à sociedade e que tem especial impacto, obviamente, na prestação de cuidados de saúde. Já falámos sobre muitas coisas. Vou aqui, antes de continuar com perguntas, fazer aqui um breve resumo de alguns temas que já abordámos. Falámos sobre as principais alterações no dia-a-dia dos hospitais, quer a nível de infraestrutura, de forma de trabalhar, de contacto com o paciente, mesmo da forma de interação entre o corpo clínico dentro dos hospitais. Falámos sobre se esta realidade estava ou não para ficar e que impacto é que tinha. Tivemos uma conversa bastante alongada sobre o papel dos internos, como é que isto tem sido afetado e como é que poderíamos ou não adaptar as formações. E agora passámos a mensagens sobre como é que podemos garantir que a saúde não Covid não é posta em stand-by. Se calhar podia ser interessante pensarmos em quase recomendações que os internos poderiam fazer, e aqui sugiro começarmos, até que uma pergunta foi colocada pelo Carlos Lix, quase que recomendações é que podemos dar de relacionamento entre internos e médicos mais séniores, ou seja, de que forma é que o interno pode mudar ou seja, de forma que o Covid vai impactar a relação entre os médicos e outras gerações, os internos e outras gerações de médicos, e de que forma é que o interno pode, de facto, tirar partido desta situação para eventualmente estreitar ou melhorar as relações que haviam anteriormente. Se calhar, Sara, não sei se... Bom, eu diria que, se calhar, o maior conflito, não diria conflito, mas a dificuldade entre as gerações mais velhas de médicos e as de internos mais jovens foi a questão da tecnologia. Diariamente, às vezes, notamos com alguma dificuldade dos médicos de gerações mais velhas acederem a determinadas plataformas. Estou a falar, por exemplo, em termos de cuidados de saúde primários, a aplicação Trace Covid. Para alguns médicos tem sido complicado trabalhar com esse tipo de plataformas e agora com a introdução das teleconsultas, com a introdução de maior número de plataformas que não só foram para o Covid, mas que provavelmente irão ser transversais a outras áreas, talvez seja um pouco mais difícil para estes médicos, mas acho que tem havido uma adaptação muito boa. E se por um lado nós podemos passar esta experiência, por outro lado eles passam a grande experiência que eles têm a vermos os doentes, e isso nunca poderá deixar de ser referido. Aqui, como há pouco o José estava a dizer, é muito difícil, através de uma teleconsulta para um médico interno com pouca experiência, tomar decisões clínicas e fazer uma boa abordagem, mas é aí que uma boa coordenação com um médico com experiência mais velho, que nós temos grandes ganhos. Portanto, eu acho que é importante termos um excelente trabalho de equipa, todos temos a ganhar quando estamos bem coordenados, todos temos experiências de diferentes níveis que, quando com boa vontade e todos em colaboração, todos ficamos a ganhar, sobretudo os nossos doentes. Não sei Muito se... bem. Eu Miguel, queria só acrescentar relativamente a isto, que agora vivemos uma situação excepcional, porque habitualmente quando há um doente esporádico, um caso esporádico mais raro, os nossos colegas mais velhos já viram casos daqueles, ou já ouviram falar, já viram 2 ou 3, e explicam-nos aquilo com muita alegria e muito entusiasmo. Mesmo em situações de surtos, mesmo que não tenham vivido um surto daquela determinada doença, viveram outros contextos de surto e também conhecem ou aprendem mais rápido a lidar com a situação e explicam-nos como é que devemos lidar. E agora, neste caso, apesar de no início parecer só mais
um surto daqueles que já tinha acontecido. Neste caso, estamos a enfrentar todos uma coisa diferente, e que mesmo as gerações mais velhas que estão no hospital e que têm muito mais experiência que nós não estão habituados a lidar, e desse ponto de vista também é interessante, também foi interessante esta relação entre os mais novos e os mais velhos. E que, de certa forma, essas gerações mais velhas acabaram por encarar até esta questão de uma forma, com outra calma, que se calhar nós não tivemos, eu diria com mais calma, com outra perspectiva, com outra noção, com outra experiência, com outros olhos, eu diria. Muito bem. Gerações mais velhas ensinaram à geração dos internos, e o que é que os internos têm a ensinar à geração, ou seja, que mensagens têm a passar à tal geração de estudantes de medicina que ainda não graduados, ou seja, Miguel, tem recomendações para quem esteja uns anos atrás de vocês na carreira? Sim, acho que tenho algumas. Para já queria pegar, há bocado esqueci-me de falar, a Sara falou no SINAV e eu não peguei nisso. É uma coisa importante que todos os médicos devem saber, e que este aspecto, por acaso, acho que os médicos mais antigos faziam ou conhecem melhor, e depois há ali um intervalo, e agora os mais novos é que passam a conhecer, e é importante a gente perceber que há doenças que são de declaração obrigatória e que se devem notificar. E que é muito importante do ponto de vista do conhecimento dos dados da nossa população, e é bom os internos de formação geral terem tido este contacto nesta fase, porque agora seguramente que nos próximos anos teremos dados muito mais completos. É importante passar esta mensagem da importância também do SINAV aos alunos de medicina. Em relação aos alunos nos primeiros anos, talvez não tenha havido muita diferença, porque têm aulas principalmente teóricas, e mesmo que sejam práticas, são na faculdade. Em relação aos outros que infelizmente não puderam ou tiveram que perder estágios nos hospitais, o conselho que quero dar é que, quando tiverem os próximos estágios, que aproveitem ao máximo, e que se calhar fiquem mais 2 horas por dia, porque de facto o que é importante é ver muitos doentes, é ver muitos casos novos, é discutir muito, é perceber como é que se vive no hospital e como é que trabalham os profissionais, e esse é o principal conselho que eu tenho a dar. Os que estão no 6º ano vão passar para o internato de formação geral, que aproveitem também o internato de formação geral e os estágios que conseguirem fazer para ver mais doentes, e principalmente aqueles alunos que já têm uma ideia mais fixa da especialidade que vão escolher, e os internos de formação geral que também já têm uma ideia mais fixa da especialidade que vão escolher, que não se esqueçam que a qualquer momento podem ser chamados para uma enfermaria de medicina interna, ou para uma urgência geral, e portanto é importante sabermos pelo menos as bases a generalidade da medicina, e nisso os médicos mais experientes são muito melhores que nós, porque durante o treino deles tiveram muito mais períodos de medicina generalista do que aqueles que nós temos. Tenho uma pergunta adicional, e se calhar vai retomar um tema que discutíamos há pouco, e que se prende com, de facto, o impacto no internato médico de todo este contexto. A verdade é que há objetivos, não é? Há objetivos estabelecidos pelo currículo dos colégios da ordem, há, em teoria, um exame final depois para a saída da especialidade. Como é que vocês veem todo este processo impactado, e como é que será que se pode adaptar ou não o processo de forma a garantir que, ou seja, o nível de preparação quando se faz este processo de saída está igualmente desenvolvido? Não sei quem quer responder, acho que já envolvi todos várias vezes. Eu acho que isso vai depender muito do ano em que o interno está. Primeiro, se o interno perdeu algum estágio, sendo que, por exemplo, na minha especialidade, alguns estágios opcionais são para que possamos ter um bocadinho mais de conhecimento e experiência numa área específica. Mas acho que, por exemplo, no meu caso, não tinha nenhum estágio marcado na altura do Covid, e a verdade é que, em termos da minha formação, acho que foi muitíssimo enriquecedor. Acho que não vou sair prejudicada, mas sim beneficiada. Acho que vou sair muito mais capacitada,
como médica, como internista, por ter passado por esta altura. Vi muitos doentes, muito mais doentes que o que via habitualmente. Obviamente, doentes da mesma patologia, a variedade de patologias que vi foi muito diferente, mas acho que sem dúvida isso foi enriquecedor. Claro que para outras especialidades isso poderá ter um impacto maior, e noutros anos de especialidade em que tiveram que adiar os seus estágios, isso sem dúvida, porque podem ter que atrasar o seu exame final. Mas globalmente, acho que em termos médicos, em termos humanos, em termos de capacidade, independentemente da especialidade, capacidade de improviso, de arranjar soluções para os problemas, acho que esta pandemia foi boa nesse aspecto. Em qualquer especialidade, em qualquer área, nós tivemos que arranjar soluções para um problema desconhecido e tivemos que nos aprender a desenrascar, aprender a gerir com aquilo que tínhamos, como podíamos, e acho que isso, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, há de ter sido enriquecedor para interno de qualquer especialidade. Não sei se partilham da minha opinião. Eu acho que a pergunta da Marta foi em relação à avaliação final, não é? Ao processo de Também. E a avaliação final, como é que podemos... Eu concordo com o que a Catarina disse, mais uma vez acho que é diferente de especialidade para especialidade, e mesmo dentro da mesma especialidade, é diferente de interno para interno e de ano para ano. Eu estava no terceiro ano, estava num estágio no meu hospital durante 12 meses, e portanto mantive-me no meu hospital, fiquei no mesmo sítio. Se eu tivesse um estágio de cuidados intensivos neonatais, se tivesse um estágio de cuidados intensivos pediátricos, e não o pudesse fazer, seguramente que quereria que o meu internato fosse reformulado e que me deixassem fazer esse período de 3 meses depois noutra altura, porque são de facto estágios importantes e consideramos importantes na nossa formação. Portanto, isto tem que ser avaliado caso a caso e se não for avaliado caso a caso e se tomar uma decisão generalista, não se vai conseguir agradar a todos, obviamente. Em relação aos processos de avaliação e de relatórios, acho que eu não conheço os critérios que são necessários para todas as especialidades, mas pelo menos no caso da minha não creio que haja assim nada que não se consiga fazer, que não seja possível preencher os requisitos por 3 meses de pandemia. E portanto não acho que os relatórios tenham que ser alterados. As datas dos exames foram alteradas agora, já nesta fase. Os exames que costumam ser em março já foram feitos agora em maio e em junho, portanto num formato ligeiramente diferente, sem os internos haver doentes em presença física, mas discutindo-os com os júris, e portanto já foram feitos, e agora creio que a segunda fase será feita também em outubro, como é habitual. Depois poderá haver necessidade de ajustar as datas se decidir prolongar os estágios dos internos durante 3 meses, os internados durante 3 meses, poderá haver necessidade de ajustar a data, mas não parece que leva a uma reformulação das formas de avaliação e dos processos de submissão dos relatórios no final dos internatos. Isso não parece estar a acontecer. Muito bem. Sara, José Pedro, tem um tema a acrescentar, não? Posso aqui acrescentar alguma informação, no sentido em que os programas de formação têm em consideração aquilo que são as patologias prevalentes, ou mais comuns, mais importantes, a score de cada uma das especialidades. Portanto, depois um conjunto de patologias que podem ou não ser mais ou menos, cada clínico pode diferenciar-se mais ou menos em cada uma das áreas. Portanto, as patologias principais de cada uma das áreas podem ou não ter sido alteradas com esta nova pandemia e com esta nova realidade. Portanto, se isso foi, de facto, um elemento-chave a alterar as patologias principais com que lidamos, ou no que diz respeito, por exemplo, ao otorrino, um conjunto de cirurgias que passou a ser mais realizado pelo facto de termos estado a passar sobre uma pandemia Covid, neste caso, por exemplo, a realização de traqueostomias, é normal que os internos que nesta altura teriam realizado traqueostomias tenham realizado um maior número de traqueostomias versus outro tipo de cirurgias. E isso deve ser tido em consideração no ano em que serão avaliados. Portanto, diferentemente dos vários anos, há anos que já têm capacidade para as realizar, outros que ainda não tiveram essa possibilidade. Portanto, se for ano a ano, passando todos pelas mesmas fases e não havendo um prejuízo importante naquilo que é a formação, haverá, portanto, aquilo que é uma avaliação em relação ao grupo. E acho que por aí consegue-se normalizar um bocadinho a questão, porque a avaliação é sempre perante um grupo, nunca é global, nunca é absoluta. Certíssimo. Não sei se tem mais algum tema que está a ser discutido relacionado com a pandemia.
e com o impacto nas vossas vidas enquanto internos. Não tendo... Queria dizer que nesta parte da transmissão online de eventos, acho que foi um ganho grande para nós internos que sem volta e dúvida. meia. Nós também gostamos de ir passar um fim de semana, fora no congresso, mas assim temos um acesso maior à informação, uma maior acessibilidade e temos tido muitos webinars e muitos congressos e reuniões através destas plataformas digitais que acho que são uma mais-valia importante, desde que continuem a existir os presenciais, assim, de vez em quando. Eu ia até, Miguel, tirar partido desse comentário para sugerir que utilizem, de facto, o Centro do Conhecimento do Hospital Couve Descobertas e a Academia como forma de potenciar ainda mais estes webinars e o tipo de interações que é possível ter em formato digital. Acho que seria muito interessante manter esta dinâmica de conversas entre internos sobre diferentes temas que achemos relevante, quando acharmos relevante, e, portanto, acho que pode ser engraçado, havendo outros temas a discutir, organizarmos mais algumas sessões. Eu estou disponível para as moderar e, portanto, acho que vamos em mais de 50 minutos de webinar. Eu ia, se calhar, agradecer-lhes muito a participação. Foi uma conversa muito interessante. E é tudo. Não sei se deixar-lhes a oportunidade de deixarem uma mensagem final, mas por mim tivemos a conversa que gostava de ter tido. Obrigada a nós. Obrigado. Concordo, e depois combinamos as próximas então. Espera. Muito bem, muito obrigada a todos. Obrigada. Até a próxima.